Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando sobre conto psicológico. Vamos lá então? O que é conto psicológico? Primeira coisa, vamos lembrar o que é conto. Conto é contar uma história, narrar uma história. Essa história pode ser fictícia ou não, ela pode ser real, tá certo? Esse conto pode ser vivido pelo personagem, então ele vai participar, narrador personagem, ou não, ele só observou os fatos e está contando, então é o chamado narrador observador. O conto psicológico, o que ele é? Uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos dos personagens. Guarde isso. O que acarreta a predominância do tempo psicológico, que flui de acordo com as emoções. Então, uma coisa que você tem que guardar sobre o conto psicológico: ele é muito fechado dentro do personagem, tá? Às vezes o próprio narrador, tá certo? Então, as coisas que vão ser contadas são fechadas ali, são centradas dentro da pessoa que está participando da história, ou o narrador ou o personagem. Esse narrador, claro, narrador personagem. Então isso tudo vai se passando, e como está falando aqui, é o chamado tempo psicológico. Então ele vai fluindo ali algumas coisas e vai mostrando lembranças, sentimentos, mas sempre centrado nele, tá certo? Então ele não coloca nada assim em muito externo, vai ser sempre fechado na própria pessoa que está participando ali, ou do personagem ou do próprio narrador personagem, beleza? A apresentação do enredo pode não seguir a ordem natural dos acontecimentos. Ele pode fazer um zigue-zague, um vai e volta, porque como você está lidando com lembranças, né? Ou às vezes até imaginações, alguma coisa, então você vai ter que ir acompanhando como que é o interior daquela pessoa, como que os fatos estão se sucedendo, e como aquilo está demonstrando o que está por dentro daquela pessoa. Então é muito interno, como eu falei, tá? Então ela pode não seguir a ordem natural dos acontecimentos, já que o tempo das emoções não é linear, não é mesmo. Ele não pega do mais antigo até o mais recente. Ele às vezes fica dando algumas voltas, um zigue-zague, igual eu falei. O espaço físico também é marcado do ponto de vista de como são sentidas as experiências. Então, às vezes, a pessoa ali pode estar numa casa onde ela mora, mas de repente, nas lembranças dela, ela vai lembrar lá de uma época que ela estava no meio da guerra. Então, ele vai viajar lá. Então, veja, igual eu falei, é muito fechado dentro do interior da pessoa e vai se estabelecendo o conto dentro disso. E você tem que ir acompanhando como é que é essa pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, quais foram os fatos que ela viveu. Então é muito centrado no personagem ou narrador personagem. É narrado em um tempo subjetivo. O que é subjetivo? É no íntimo do sujeito, do personagem ou narrador personagem. Vivido ou sentido pela personagem, que acontece de acordo com o seu estado de espírito. Então, você vai ver que é muito isso. Então, às vezes tem aquele filme que você assiste, ou aquele livro que você lê, ele vai narrando os fatos e os personagens ali vão participando ali dos fatos e tal, tranquilo. Mas você não vê muitas vezes o interior da pessoa, o que ela está sentindo, o que ela viveu. Às vezes você não vê muito isso. No conto psicológico, não. Ele vai num outro caminho, que é passar a ver o interior mesmo. Eu coloquei aqui para você entender. O conto psicológico, o tempo pode ser cronológico, né? Baseando-se na sucessão dos acontecimentos, ele pode seguir, mas ele também pode ser tempo psicológico, que é no interior, ou seja, baseia-se na memória ou na imaginação do personagem. Aí você tem que ir acompanhando como está sendo contado a partir dessa pessoa, se é na lembrança, voltando ao passado, ou indo ao futuro a partir da imaginação dela. Conto psicológico também, a caracterização da personagem, do ambiente, deve concorrer para criar na mente do leitor uma atmosfera corrente com as reflexões que os fatos despertam e com as sensações presentes no conto. Então, você tem que ir acompanhando como que aquela pessoa como vai sucedendo aquilo tudo com aquela pessoa. Então o conto vai se desenvolvendo centrado nesse personagem ou nesse narrador personagem, e você vai acompanhando ali tudo que vai sucedendo. Então ela fica, como se diz assim, a principal, porque é a partir dela que tudo vai acontecendo. Não são acontecimentos que ela simplesmente participa, não. É a partir da pessoa, a partir do personagem,
que tudo se desenrola, tudo se desenvolve. O lugar, né, o espaço físico pode ser cenário por onde os personagens se movimentam, sejam eles amplos como uma cidade, um bosque, sejam limitados como uma casa ou sala de aula, e o espaço psicológico, que é no interior, que é aquilo que vai acontecer aqui no conto psicológico, lugar onde se passam os pensamentos, emoções e lembranças dos personagens. Então você pode ter vários cenários ali, entendeu? Ora numa casa, ora numa rua, ora numa guerra, ora numa festa, e você tem que ir acompanhando ali os fatos. Não é que não dá para entender, dá para entender tranquilamente, só que ele não é linear, então ele fica às vezes fazendo esse zigue-zague, e nem sempre ele relata exatamente quando aconteceu aquele fato. Geralmente ele vai colocar ali uma mudança de cenário, uma mudança de espaço, né? E ali pode mudar às vezes um cabelo, uma roupa, mostrar a pessoa mais nova, ou contar que a pessoa está mais nova, e assim vai, entendeu? Geralmente aquilo que é lido e aquilo que é assistido tem uma certa diferença. Então a forma de expressar se diferencia, mas o conto psicológico é centrado na personagem ou no narrador personagem. Tá? Aqui um exemplo de um conto psicológico, Feliz Aniversário, da Clarice Lispector. Veja que é centrado nela, tá? Ó, a família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. Veja que ela já começa narrando a partir do ponto de vista dela. A partir de como ela vê, é a forma que você vai ver também. Mas eu queria que ela contasse de uma outra forma. Não, conto psicológico não. Ela vai contar a visão exatamente dela e você tem que acompanhar do ponto de vista dela. Tá? A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeites de paetês e um drapete disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos, mas mandaram sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhados dos 3 filhos, 2 meninos já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes como uma festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo a sua posição ultrajada. Então veja que está fechado só na visão da Clarice Lispector, que é a narradora, e ela que vai narrando para você, tá? A partir do ponto de vista dela. Vim não para deixar de vir, dissera ela a Zilda, e em seguida sentaram-se ofendida. As 2 mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com o seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois vem a nora de Ipanema com 2 netos e a babá. O marido viria depois, e como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidida havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante, e como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíche, ficaram a nora de Olaria, espertigada com seus filhos de coração inquieta ao lado, a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria, a babá ociosa e uniformizada com a boca aberta, e a cabeceira da mesa, grande aniversariante que fazia hoje 89 anos. Eu vou deixar aqui, pessoal, o finalzinho, tá? Veja aqui. Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, enchera de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalhara balões sugados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro, havia disposto o enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, mandar os meninos brincar no vizinho para que não nos arrumassem a mesa, e para adiantar o expediente, vestir a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado, sentara à mesa, e desde as 2 horas a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa, de vez em quando consciente dos guardanapos coloridos, e olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que passavam, e de vez em quando aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e impotente,
o voo da mosca em torno do bolo. Então veja o seguinte, ela parte do ponto de vista dela, mas é como se ela conhecesse o interior dessas pessoas e ela vai contando o estado psicológico de cada um, todas as coisas que vão se estabelecendo, mas a partir desses personagens, você veja que fica fechado só neles, tá? E aí vai se estabelecendo, o conto vai se estabelecendo desta forma. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado.